O vento frio que corta as montanhas da Transilvânia carrega com ele mais do que a umidade da floresta. Carrega gritos, ecos esquecidos de uma maldição antiga demais para serem registrados em livros, mas ainda presentes na memória de cada morador que sobreviveu para contar. Na fronteira entre a Romênia e as sombras do mundo, existe um pedaço de terra que nenhum mapa ousa detalhado com precisão. Mas primeiro, se você gosta de contos e histórias sombrias, clique no botão curtir, inscreva-se e ative as notificações. A floresta de Oia Bacio. Dizem que ela muda de forma. Trilhas desaparecem. Árvores brotam de um dia para o outro em locais onde antes havia clareiras. Os bússolas enlouquecem, o tempo desacelera. E no centro de tudo isso, nas noites de lua cheia, um som sempre se repete. Pesado, ritmado, animalesco. O som de garras rasgando o solo, de presas batendo, e de algo, ou alguém, caçando. A história começa no ano de 1897, quando Emil Petrescu, um caçador experiente conhecido por derrubar ursos com um único disparo, foi convocado por um aristocrata da região, o barão Andrei Vasilescu. Os ataques em suas terras construídas foram intensificados. Animais mutilados, servos desaparecidos e, principalmente, sugeridos de uma criatura demoníaca que rondava os arredores do castelo de Bran. Emil, movido pela glória e pelo pagamento generoso, aceito. Mas logo observe que não estava caçando uma fera comum. Na primeira noite, ele encontrou uma clareira onde o solo estava coberto de pegadas. Pegadas e sangue, afresco de sangue. E no centro, cravado na terra, havia um medalhão antigo, com inscrições em latim e um símbolo que ele aprendeu: o selo de proteção contra metamorfos. As noites seguintes foram um tormento. Emil passou a ouvir vozes entre os arbustos. Vultos que pareciam andar sobre duas patas, mas sumiam assim que ele se aproximava. Em uma madrugada especialmente gelada, ele avistou uma criatura pela primeira vez. 2 metros de altura, pelos negros como breu, um par de olhos amarelos e fixos como se atravessassem a alma de quem os encarasse. Emil atirou 2 vezes, mas as balas pareciam atravessar o monstruoso sem causar dano. Ele fugiu, deixando para trás seu cantil e parte da coragem. No dia seguinte, encontrei marcas de garras em sua barraca. É uma única palavra cravada no tronco de uma árvore próxima. Blestemat, amaldiçoado. Emil tentou fugir, mas descobriu que estava preso. As trilhas foram desaparecidas. Ele andou por 3 dias em círculos. Sua comida acabou, a água congelou. E então, na noite da tal lua cheia, ele criou a criatura uma última vez. Não houve luta, apenas gritos. Emil nunca foi encontrado. Apenas sua adaga de prata, manchada, encravada no centro de um altar de pedra coberto de ossos humanos. O barão Vasilescu fechou as terras. Mandou selar os ocultos do castelo e desaparecidos da vida pública. Dizem que ele enlouqueceu, murmurando sobre um pacto ancestral entre sua família e algo que vive sob a floresta. Algo que nunca deveria ser acordado. Décadas se passaram. Em 1974, um grupo de estudantes da Universidade de Bucareste decidiu documentar as lendas urbanas da Transilvânia. Liderados por Irina Cojocaru, uma jovem apaixonada por histórias macabras, partiram para Oia Baciu com gravadores, câmeras e coragem de sobra. Era para ser uma viagem de 3 dias. No segundo dia, voltei à cabana onde, segundo moradores, Emil havia acampado. Tudo estava intocado. O cheiro de mofo e carne apodrecida enchia o ar. Mas o que mais chamou a atenção foram as símbolos gravadas no chão em cinzas, proteções contra espíritos, demônios e lobisomens. À noite, obtivemos as aparências, sons de passos, luzes distantes entre as árvores e uivos que afetam todos os lados ao mesmo tempo. No terceiro dia, um dos estudantes, Georg, desapareceu. Seus gritos ecoaram por mais de 10 minutos antes de cessarem. Encontraram apenas sua mochila, rasgada. Irina, assustada, queria sair, mas não havia sinal de estrada ou sinal de rádio. A floresta os engoliu.
No quarto dia, outro membro do grupo, Anka, enlouqueceu. Arrancou os próprios cabelos e começou a falar em latim, palavras que Irina conheceu do medalhão de Emil. Ela sabia que a floresta não era apenas um cenário. Ela era parte da maldição. Era viva e estava se alimentando deles. Irina escapou. Ou melhor, foi deixado vivo. Sua mente, contudo, nunca voltou a ser a mesma. Entregou o diário ao reitor da universidade antes de ser internado. As últimas páginas eram quase ilegíveis, mas revelaram o mais perturbador. O lobisomem da Transilvânia não era um monstruoso comum. Era uma maldição viva, transmitida por sangue, selada por um pacto entre o primeiro barão Vasilesco e uma entidade antiga, adorada por druidas esquecidas. O monstruoso seria o guardião desse pacto, condenado a viver entre os mundos, mantendo o segredo enterrado. E o preço pela quebra desse segredo seria o apocalipse. Em 2021, um grupo de youtubers especializados em exploração urbana decidiu invadir as ruínas da propriedade Vasilesco. Equipados com câmeras noturnas e arrogância, adentraram a floresta rindo dos avisos. O que gravaram jamais foi publicado. Apenas um trecho vazou, postado por um anônimo. Uma respiração ofegante, uma lanterna tremenda e olhos. 2 olhos amarelos, fixos na lente. No fundo, uma voz em romeno sussurra: "Este é o último aviso." O canal foi deletado. A equipe, dada como desaparecida. A polícia cerrou o caso como acidente, mas os moradores sabem. Eles ouviram os uivos naquela semana. Eles viram a lua escurecer. A floresta ainda está lá, esperando, mudando. E dizem que agora o guardião não anda, mas sozinho. Que Irina, envelhecida, se tornou parte da maldição. A primeira humana a cruzar o limite e sobreviver, ao custo da sanidade. À noite, nas colinas de Valene, alguns juram ver uma mulher de cabelos longos e brancos, com os olhos vazios, sussurrando encantamentos para as árvores. E atrás dela, os olhos amarelos, fixos, eternos. Na Transilvânia, o tempo se curva, os vivos desaparecem e os monstros continuam caçando. Porque há maldições que não precisam ser quebradas, apenas temidas. A floresta de Roya Baciu não era apenas o berço da maldição do lobisomem. Ela era, na verdade, o coração de algo muito maior, mais antigo e infinitamente mais sombrio. Muito antes dos registros romenos, antes mesmo dos castelos, dos barões e dos livros proibidos, aquele pedaço de terra servida como altar sagrado de um culto ancestral, a seita da lua velada. Seus membros não adoravam os deuses. Eles se prostravam diante da natureza mais selvagem e sanguinária. Acreditamos que, ao oferecer sangue humano à terra, despertariam o guardião, o protetor do véu entre mundos. Esse guardião não era um espírito. Era carne, dentes, garras. Era o lobisomem. Mas o que poucos sabiam é que o monstro não era o fim, e sim o início. Um portal vivo, um avatar bestial que impede que ele acorde. O verdadeiro horror estava selado sob a floresta. E a seita, mesmo após séculos, jamais ausente. Durante os séculos XVI e XVII, os Vasilesco foram os principais financiadores da seita. Os barões participavam de rituais secretos nas catacumbas sob o castelo de Bran. Era lá que, cobertos por mantos pretos e máscaras de chifres, ofereciam servos e camponeses a quantia lupina. Cada sacrifício renovava o pacto, selava o monstruoso por mais um ciclo de 50 anos. Mas em 1799, algo deu errado. Um dos rituais foi interrompido por uma criada grávida que fugiu, levando consigo um medalhão sagrado da seita. Ela foi morta, mas seu filho sobreviveu e foi criado em segredo. Emil Petrescu, o mesmo que décadas depois tentou caçar aquilo que seu sangue ajudava a manter vivo. Irônico, trágico, inevitável. Quando Emil entrou na floresta, ele não estava apenas caçando uma besta. Ele estava sendo atraído. O sangue da seita corre em suas veias, e a entidade significativa. Era uma convocação.
Ele deveria ser o novo portador da maldição, o novo receptáculo do espírito bestial. Mas Emil resistiu. A luta com o lobisomem não foi só física, foi espiritual. E por breves instantes, ele venceu. Feriu o monstruoso. Impediu a posse completa. Mas isso custou caro. Ele não foi morto, foi absorvido. Tornou-se parte da floresta. E desde então, a seita teve que buscar outros herdeiros. Nos tempos modernos, a seita da Lua Velada se transformou. Esconde-se entre intelectuais, políticos, acadêmicos. Veste ternos. Publica livros sobre folclore romeno, enquanto organiza reuniões secretas nos porões da Biblioteca Nacional. Foi um deles quem guiou Irina à floresta. Um professor, que sabia exatamente onde ela deveria acampar. O diário que ela deixou para trás foi parcialmente forjado, escrito com códigos da seita, símbolos que só comecei a compreender. O que ela viu foi parte do ritual, uma oferta. O grupo de estudantes foi entregue como sacrifícios para renovar o pacto. Mas algo escapou do controle. Uma criatura havia evoluído. Tornara-se mais do que um guardião. Agora queria liberdade. Cada lua cheia, a seita envia um novo grupo de pesquisadores, caçadores de lendas ou exploradores urbanos para manter o ciclo de sangue. E quando falham, a entidade começa a andar além da floresta. Foi isso que aconteceu em 2021 com os YouTubers desaparecidos. O grupo não foi uma invasão inesperada. Eles foram levados até lá por uma campanha de marketing falsa, criada por membros de seita infiltrados no meio digital. E o vídeo vazado não foi um erro, foi um aviso. Uma mensagem simbólica para os demais membros da sociedade oculta. Ele está de acordo. Preparem-se. Hoje, Irina vive reclusa numa vila abandonada nos arredores de Bistrica. Alguns afirmam que ela comanda o braço oculto de seita. Outros dizem que ela enlouqueceu e tentou impedir o retorno da entidade. Mas uma coisa é certa. As marcas de garra nas portas das casas vizinhas continuam aparecendo. Moradores relatam vozes que sussurram em línguas mortas durante a madrugada. E no centro da floresta, uma clareira voltou a florescer, exatamente onde Emil desapareceu, com pedras dispostas em círculo e velas negras queimando sozinhas. A seita da Lua Velada prepara o ritual final. O selo está enfraquecendo. A entidade está impaciente. E o lobisomem não é mais o único. Agora são 3. Talvez mais. Criaturas, moldadas a partir de restos humanos, guiadas por um desejo primordial de liberdade. O sangue já não basta. Eles querem o mundo. E enquanto o véu entre os mundos se rompe, a Transilvânia se torna o epicentro do apocalipse. Porque quando o horror é cultivado por séculos, ele deixa de ser lenda, ele se torna destino. E o destino, neste caso, tem dentes.